estamos aqui dando sequência para o Instituto de Engenharia, na comemoração dos nossos 65 anos, em parceria com o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. A gente tem procurado trazer para o nosso associado, para os registrados do Conselho, para os profissionais de arquitetura, as pessoas, os reitores, os pró-reitores, os gestores das instituições de ensino superior em Uberaba, que tem a ver com a nossa profissão, com a nossa área de engenharia. E hoje, nessa nova etapa nossa, estou recebendo aqui meu amigo pessoal particular, Fernando Marra, que é o pró-reitor da Universidade de Uberaba, a universidade onde inclusive eu me formei no curso presencial, mas o Fernando é pró-reitor de EAD da Universidade de Uberaba. E nós vamos falar da engenharia como um todo, mas também muito sobre essa nova área. A Unigob foi pioneira no ensino à distância nas engenharias. Fernando, muito bom ter aqui conosco. O Instituto agradece a sua presença. Obrigado por ter vindo. Olá, Karim. Olá, amigos. Uma satisfação enorme estar aqui no IATM. Eu gosto muito, Karim, de conversar sobre EAD, sobre engenharia à distância, mas eu fico mais feliz ainda de estar fazendo isso aqui nesta casa. Muito obrigado pelo convite. Bom, Fernando, inclusive, é nosso colega engenheiro. Nós estamos em casa, né, colegas falando com colegas e falando para o mundo a partir daqui dessa nova sala, Fernando. Nós estamos começando essa nova modalidade de podcast, uma conquista recente do Instituto nos nossos 65 anos. Fernando, a Universidade de Uberaba é tradicional na engenharia, também na engenharia civil. Eu até brinco que se a gente, a grande maioria dos nossos associados ao Instituto de Engenharia são egressos. E posso dizer que foi do antigo Centro Acadêmico Avelino Inácio de Oliveira, o CAI, que surgiu o Instituto de Engenharia na sua nova fase, na segunda etapa dele, mas já muito a universidade vem fornecendo. Mas tem também não só o ensino presencial, né? Como é que se dá, que cursos a universidade oferece? Como é que é o processo, que ainda é novo, mais que não seja de ontem, mas não é de anteontem, né? O processo das engenharias do ensino à distância. Como isso ocorre? Bom, posso contar um pouquinho como isso ocorreu? Claro, com certeza. Eu acho que é importante a gente falar porque a engenharia à distância aqui no Brasil, ela começou, nós começamos, fomos pioneiros com a engenharia civil, já havia uma outra instituição que trabalhava engenharia elétrica, mas nós começamos em torno ali de 2006 a discutir os projetos pedagógicos, a ver como que isso ia ser ofertado. E eu gosto de registrar que na época, quando nós falamos, quando me perguntaram se era possível trabalhar educação à distância em engenharia, e eu respondi prontamente que já havia feito um estudo a esse respeito, naquela época as pessoas escandalizavam. E é natural. Por quê? Porque é algo novo, diferente, um curso que sempre teve tradicionalmente muitos laboratórios, muitas práticas, então é natural que quem não conhece como são as tecnologias de aprendizagem à distância assuste, tema e comece inclusive a acreditar que não funciona. E naquela época nós tivemos debates que foram assim acalorados, foram debates que na verdade contribuíram muito para que a nossa qualidade se tornasse melhor. E como que isso começou a acontecer? Quando nós vamos trabalhar a educação à distância, nós sempre analisamos o seguinte: o que o aluno precisa receber para que ele possa aprender à distância? De que maneira a aprendizagem vai precisar acontecer? Que tipo de objeto de aprendizagem, que tipo de material didático o aluno precisa receber? Que tipo de interação com o professor para que ele possa aprender? E quando você analisa o curso de engenharia como um todo, fica mais fácil você entender a aderência que ele tem com uma aprendizagem à distância. Por quê? Todos os nossos laboratórios, as aulas que nós trabalhamos nos laboratórios, quando você fez seu curso, quando eu fiz o curso, que eram momentos assim muito interessantes, todos nós gostávamos daqueles momentos no laboratório. Ali nós íamos para aprender conceitos, para verificar na prática como que a teoria acontecia ali naqueles experimentos. Então não são experimentos que o aluno precisa desenvolver habilidade manual, habilidade até mesmo olfativa. Então a partir do momento que
que as práticas existem para desenvolver conceitos, elas passam a funcionar melhor no virtual do que no presencial. Mas por que melhor? Não estou querendo dizer que a prática presencial não funcione, mas eu vou explicar por que ela funciona melhor no virtual. Porque o virtual, você pode realizar ela várias vezes, o que inviabiliza no presencial. No presencial nós tínhamos aquele momento, junto ali com os professores, onde alguns alunos realizavam experimentos e os outros observavam. Quando você tem um laboratório virtual, que é a condição atual, a nossa engenharia à distância não começou com laboratórios virtuais inicialmente. Quando você tem um laboratório virtual de alta qualidade, o aluno leva esse laboratório para dentro da casa dele. E um experimento que às vezes ele conseguia realizar em uma semana no curso presencial, ele pode realizar aquele experimento dezenas de vezes, alterando as variáveis, analisando os impactos das variáveis, e é por isso que a gente acredita muito nesse tipo de aprendizagem. Lá atrás, quando nós começamos os cursos à distância, o que nós imaginamos? Vai ter que ter laboratório nos polos, porque naquela época não existiam laboratórios virtuais de alta qualidade. Estava começando. Então todos os polos que nós oferecemos em engenharias, eles tinham laboratórios iguais aos laboratórios de uma faculdade presencial. E os alunos tinham ali as práticas da mesma maneira que nós tivemos quando fizemos a nossa engenharia presencial. E foi dessa maneira que nós fomos construindo a engenharia EAD. Tivemos a alegria de receber comitivas do CREA que vieram para entender como que nós estávamos fazendo. Alguns colegas naturalmente chegaram com ideias pré-concebidas de entender que... Eu lembro que um colega chegou a falar, olha, ó, tá muito bom, mas eu ainda não acredito. Eu falei, isso é natural, você ainda não veio aqui fazer o que nós estamos fazendo. Nós já acreditamos porque nós estamos fazendo, porque nós pensamos como engenheiros, muito mais do que como professores, o que a gente ia fazer para que aquela aprendizagem acontecesse. E ao longo do tempo isso foi evoluindo. De 2006 para cá nós já estamos falando de 17 anos. Hoje, o que tem de laboratório virtual que faz com que você possa realizar as práticas e aprender os conceitos de uma maneira muito mais sólida do que nós podemos aprender no presencial, é algo difícil até se você só acredita vendo. Tanto que os cursos presenciais começam a utilizar também os laboratórios virtuais. Pois é, eu acredito, cara, ouvindo a sua fala, e eu te confesso que também me alinhei lá atrás entre as pessoas que não entendiam ou não percebiam como seria. Mas posso fazer uma parte? Pode. Quando eu comecei a fazer o estudo, eu também não acreditava. Entendeu? Importante. Não, mas eu penso assim, na realidade é que eu acho que o bom profissional, a boa escola, a instituição bem intencionada, seja no presencial ou no EAD, ela tem que fornecer condições. Porque o aprendizado não é só sala de aula, seja ela virtual, é muito além, né? Eu sei que nos polos há convívio, há monitoria. Então, no fundo, acho que a gente traz o pré-conceito daquelas escolas que a gente já sabia, do presencial, que já não ofertavam laboratórios. Exatamente. Eu tive uma chuva na minha geração que não dou um laboratório da UFMG, eu tenho colegas que se formaram numa federal e não tiveram aula de laboratório. Então, tinha aquela história só de teoria, só de prática, de conhecimento acadêmico. Eu acho que a sociedade começa a perceber que o conhecimento, que não ocupa espaço, seja ele presencial ou à distância, o que nós temos que tomar cuidado, e isso a gente tem tratado, eu falei do Conselho Regional, de uma preocupação que os profissionais registrados no Conselho e os nossos associados do Instituto, em separar o joio do trigo, seja no presencial, seja no EAD. Porque como tudo que começa, também já tinham escolas que forneciam diplomas para engenheiros sem fornecer curso de engenharia presencialmente, como eu acredito, e aí você vai poder nos dar mais informações, que tem gente fazendo isso no online. Então eu creio que a grande tarefa do Conselho, a grande tarefa do Instituto de Engenharia e Arquitetura, a própria tarefa do CAL, que é o Conselho de Arquitetura, é também influenciar, por exemplo, o CREA já faz um trabalho que eu acho interessante, que as pós-graduações têm que passar, tem chancel do CREA. Então é uma forma de credibilizar uma situação da outra, que é importante o profissional registrado saber que o seu conselho
né? E a gente está procurando nessa aproximação com os institutos, Fernando. Então a gente já tem o Instituto de Engenharia parcerias com a Universidade de Uberaba, que nós podemos aprimorá-los, levando nossos profissionais para interagir, seja na aula online, seja na aula presencial, do mesmo jeito trazer a turma para cá, que eu acho que deve ser a sua grande batalha como pró-reitor. Porque hoje a gente fala muito no mercado quantidade e qualidade, né? Igual a gente fala em licitação de não dá para buscar tudo no menor preço, tem que ter técnica e preço, isso é o ideal. Eu acho que essa grande batalha, e a nossa do Instituto, e por isso que a gente está ouvindo na instituição da sociedade da universidade, é a gente ajudar que os jovens, e quem está procurando uma segunda qualificação e melhorar continuamente seu aprendizado, buscar as escolas que realmente são já ícones de mercado. Porque às vezes você entra numa escola que ela é grande, às vezes você entra na escola, ainda mais hoje com facilidade, na nossa geração, vestibular é um bicho de sete cabeças. Hoje não é, né? Então é fácil entrar, mas é importante que quem está nos assistindo, vendo e ouvindo, possa entender como escolher, como buscar uma escola que de fato não vai te entregar um certificado, que aliás ninguém pergunta. Se você fala que é engenheiro civil, a gente é cobrado como engenheiro civil, né? Na realidade é isso. Então a gente tem que ser profissional de mercado. A Uniup está atenta a isso. Como é que vocês lidam com os concorrentes que têm a preocupação que a universidade tem, e como é que vocês lidam com aqueles concorrentes que infelizmente às vezes estragam o mercado e que acabam ajudando a sociedade a achar que não, nossa senhora, a distância o cara nem aula assiste, o que também não é uma realidade, certo? Carinho, nós estamos totalmente alinhados e almejamos o trabalho dos conselhos no sentido de buscar qualidade. Eu não minto para você, no passado nós chegamos a perceber os conselhos contrários à novidade da EAD. Hoje a gente já percebe, nós já tivemos a oportunidade, você mesmo me trouxe um conselheiro do Confea, nós percebemos já uma visão diferente, muito mais alinhada com o que o país precisa. Conselheiro da Alto do Tocantins, formado na Universidade de Uberaba, nosso colega formado na mesma escola nossa. Exatamente. Ali você já percebe um alinhamento dos conselhos em busca de qualidade. Porque é mais ou menos falar, eu sou contra a EAD, é mais ou menos falar que sou contra a corrente sanguínea. Se for contra a corrente sanguínea, o corpo vai morrer. E falar que ser contra a educação à distância hoje no mundo é ser contra a educação. Então, hoje o que a gente precisa é ser a favor e buscar e lutar por qualidade. E qualidade essa que ela precisa ser vista em vários aspectos. Vamos primeiro responder a sua pergunta. Tem sim muito joio no meio do trigo. Da mesma forma que você falou, como tem no presencial sempre teve e como tem agora também na educação à distância. Nós vivemos um momento de desregulamentação quase que total no Ministério da Educação. Particularmente, aí eu peço licença para não falar exatamente como pró-reitor, mas como cidadão, acho que essa desregulamentação não é boa. O cantor já dizia, né? Para haver justiça tem que haver regulagem. Então, se você for analisar, é preciso ter alguma regulamentação que garanta a qualidade. Porque nós vemos hoje instituições que entram, seja no presencial ou seja na EAD, que usam das tecnologias para não ter professor. E a função docente ela é muito importante em qualquer modalidade. A mediação docente na aprendizagem ela é muito importante. Então eu diria o seguinte, tanto aluno interessado, colega interessado em saber como que está acontecendo, ou mesmo conselheiros dos conselhos, obviamente, é importante você saber se a instituição ela tem a estrutura necessária, ou se ela está usando a tecnologia apenas para reduzir custo. Tem professor? Há pouco tempo nós vimos, inclusive, uma reportagem triste de uma instituição em Minas Gerais que é sabido que ela tem 900 postos de telemarketing e menos de 20 docentes. Dá para perceber? É isso. Dá para perceber o problema? E essa instituição... Então, o problema não está na modelagem de distância, está na venda inadequada de um produto. É lógico, porque entregar um PDF para a pessoa aprender sozinha, sem uma mediação docente, isso não é fazer educação.
O nosso trabalho sempre foi pautado em quê? Um bom material didático e uma boa interação com o docente. Os nossos alunos, eles podem fazer pergunta para o professor da disciplina dele, cada disciplina tem um professor para atender, ele pode fazer por áudio, por vídeo, por mensagem escrita. Por quê? É necessário isso. Não é simplesmente falar porque a tecnologia está avançando que eu vou entregar um material que o aluno precisa discutir, ele precisa poder conversar. O pós-pandemia nos trouxe algumas coisas boas e algumas ruins. Eu entendo que o uso excessivo da tecnologia hoje, ele precisa também ser dosado para que haja mais interação. A interação ela está voltando, mas ela está voltando numa velocidade menor do que eu gostaria, com toda sinceridade. Falta um pouco de olho no olho. Falta um pouco, é muito importante isso. E voltando à questão da qualidade, eu acho que a luta de todos nós cidadãos, a luta dos conselhos, precisa ir mais para trás um pouco. Nós estamos recebendo hoje no ensino superior uma consequência que não é do aluno, uma consequência das políticas educacionais de ensino fundamental e médio, que fazem com que a maioria dos alunos cheguem, infelizmente a maioria, temos alunos excelentes, todas as instituições têm, mas a gente percebe inclusive uma luta desses alunos porque chegam no ensino superior com dificuldade de compreensão de texto e com dificuldade de cálculo básico. Ainda há uma boa confusão entre numerador e denominador. Em tudo isso. E se falta a base de interpretação de textos, você sabe que não há como aprender matemática. Certo? Fernando, a coisa mais difícil, a gente está ouvindo todas as instituições e essa é uma das coisas em comum de todas. Todo mundo dizendo que tem que está recebendo aluno que isso. Quer dizer que nos últimos, eu gosto de falar assim, últimos 40 anos, 50 anos, porque você não discute A ou B. Porque no Brasil, quando a gente fala em tempo, a gente tem que tomar cuidado para não deixar que discussões nada a ver atrapalhem as discussões tudo a ver. Há um erro, há uma falha na política pública, na formação do aluno lá na base. Com certeza. O aluno está deficiente em matemática, deficiente em português. Eu falo isso desde que sempre, estou com 62 anos de idade, tenho uma filha de 18. Então eu sempre expliquei para ela que um bom problema de matemática ele é a leitura, a interpretação de texto. O problema às vezes não é na matemática, é você entender o que está sendo pedido no exercício. Então, todos foram unânimes, quem já esteve conosco aqui, em dizer que essa base, essa falha na política pública, na formação, inclusive a gente corre o risco, eu sou de uma época que a professora primária era uma pessoa da sociedade, reconhecida, tinha formação, capacidade, e às vezes isso hoje, sob vários aspectos, o professor é desvalorizado não só porque não recebe bem, não só porque não tem estrutura física, não só porque as famílias vão errando e vira um problema para dentro da escola, e a gente está vivendo aí, tenho participado inclusive em Uberaba, na região, de encontros de como melhorar a segurança das próprias escolas. Então é uma falha sistêmica geral. Mas eu percebo hoje, além disso, e há uma preocupação dos conselhos, há uma preocupação do Instituto, inclusive, o Instituto tem procurado as instituições nesse sentido da gente melhorar, da gente trazer cursos outros, da gente melhorar esta formação. A própria parte de gestão, Fernando, a gente está trazendo profissionais aqui para mostrar ao profissional a importância de trabalhar, por exemplo, como pessoa jurídica e não como pessoa física, os benefícios que isso tem. Porque isso tudo vai envolvendo a formação lá na frente. Mas hoje, objetivamente, em relação aos cursos à distância, você teria os números ou uma noção, porque a informação que eu tenho é que no ano passado, pela primeira vez, o número de entrantes no ensino à distância no Brasil foi maior que o presencial geral. Mas se tratando das nossas engenharias de arquitetura, de todas as engenharias, engenharia elétrica, agronômica, civil, mecânica, ambiental, de rede, de todas, hoje como é que está essa proporção? O nosso aluno está mais na presencial ainda ou nós temos uma grade maior? E como é que está a própria universidade nesse ranking, já que ela foi pioneira na engenharia civil, pelo menos? Perfeito. Bom, a EAD ela avança no mundo todo. O que aconteceu no Brasil no ano passado nós termos um número de ingressantes maior, ano passado não, retrasado, no censo do ano passado, um número de ingressantes maior na EAD do que no presencial é um fenômeno mundial, não é um privilégio brasileiro. Isso está acontecendo no mundo todo.
Por outro lado, esse ano nós tivemos a melhor captação presencial do Brasil. Então você percebe que há lugar para as duas modalidades. O aluno que consegue estudar melhor sozinho, que ele prefere mais tempo com a família, que ele prefere mais flexibilidade, ele vem para EAD. Tem estrutura em casa para isso? Exatamente. Porque a pandemia mostrou que a estrutura é fundamental. Exatamente, tem que ter uma estrutura em casa, ele tem que pelo menos poder se deslocar ao polo para poder usar quando ele não tem uma boa estrutura em casa. Mas o fato é que tem um mercado gigantesco para EAD e tem também um bom mercado para o presencial. Embora nós tenhamos sido os pioneiros com a engenharia, hoje existem escolas, principalmente os chamados consolidadores, que são SAs do ensino, estão inclusive na Bolsa, com um número de matriculados maior do que o nosso. Nós temos aí em torno de, se a gente somar inclusive a engenharia agronômica que entrou recentemente, nós vamos ter ali em torno de 3 mil alunos, 2 mil e poucos alunos de engenharia, enquanto que há instituições que chegam a ter 10 mil. Isso também demonstra a responsabilidade que nós temos. Nós estamos preparados para crescer, estamos crescendo, mas o nosso crescimento ele vai junto com a estrutura. Nós vamos crescer na medida da nossa... Com certeza, nós vamos crescer na medida da nossa capacidade de entrega e de acompanhamento do aluno que a gente recebe. De tal forma que nessa movimentação, Carinho, eu acredito que em breve nós devemos ter muito mais alunos matriculados à distância do que no presencial, mas sem desaparecer o presencial. Da mesma forma, estão avançando muitos cursos híbridos. Mas como é que é isso? O curso híbrido ele é melhor do que o presencial? Ele é melhor do que EAD? Não. É um curso para um outro tipo de aluno. Você tem o aluno que precisa do presencial, ele não tem disciplina para estudar à distância, então ele vai ser mais feliz e vai ter melhor aproveitamento do presencial. Você tem uma grande massa que hoje já consegue estudar bem à distância, e você tem aquele aluno que ele fala, não, olha, eu viro bem na EAD, mas eu ainda sinto um pouco mais de falta do convívio. Então ele vai para o híbrido. Então o híbrido também tende a crescer muito aqui no nosso país. Coisa boa. Fernando, nós estamos aqui na sala do podcast, as pessoas às vezes não estão percebendo isso, com a presença do Plauto Ricciotto, filho Plautinho, que ele é da área de extensão lá da universidade e é nosso diretor financeiro aqui no Instituto. E o Instituto tem uma parceria já muito com a universidade. A gente oferece alguns cursos de pós-graduação com o apoio do sistema Confere-CRE, né, Plauto? E nós estamos, inclusive, depois que eu estou fazendo essa introdução para dizer disso, num curso de pós-graduação em BIM, que é uma ferramenta, uma tecnologia, uma modelagem nova que vai entrar na nova licitação, e nós, profissionais das engenharias, não podemos esquecer que dos grandes contratadores das nossas atividades profissionais, dos nossos serviços, é o poder público, seja em todas as esferas, seja no município, no estado, na federação. Então, o Plauto é um parceiro, eu queria aproveitar para agradecer, Fernando, vocês receberem o Plautinho lá e permitirem que a gente possa fazer. Eu ia botá-lo no ar, mas quando ele ia gaguejar, nós deixamos ele de forma, ele está aqui assistindo, participando disso muito bem. E eu queria perguntar exatamente isso. Na modelagem, no modelo à distância, já se percebe essa necessidade de novos métodos construtivos, novas modelagens de projeto? Há uma preocupação da universidade nessa qualidade de levar a esse aluno, porque eu brinco assim, eu sou da geração anterior a 2000, né? A professora Alzira está aqui também nos assistindo, foi minha professora de hidráulica na Universidade de Belém, novinha, sem formada, ela era mais nova que os alunos quando ela não precoce, muito bem precoce. A gente hoje percebe essa necessidade. No EAD há essa preocupação de já ir levando aos alunos também todas essas, porque há uma regulamentação do MEC, a mínima que seja, mas há um currículo a ser cumprido, né? Você não coloca no currículo só o que você quer, tem que seguir um mínimo de carga horária, imagino, de formação, mas essas novas tendências de mercado, essas novas tecnologias, no nosso caso do BIM, que está inclusive na lei de licitação, para mim, alegria, outro dia vi a própria licitação do CODAL para a captação do Rio Grande, já é a exigência de projetos na modelagem BIM, que é fantástico. Até porque é uma ideia hoje que
volte a ter concepção de projeto, anteprojeto, que a gente possa ter orçamentos, composições de preço. Quer dizer, voltando a fazer um pouco mais de engenharia do que essa busca desenfreada também, como tudo na vida, pelo menor preço, sem qualidade, a coisa se perde. A universidade caminha nesse sentido, já na sua graduação, os alunos são levados a preocupação da universidade que tem, porque nós ofertamos também cursos no ano passado, num programa específico de BIM para os alunos. Mas dentro da graduação, vocês já estão levando essas novas tecnologias para os meninos, os alunos? Carinho, eu vou ter que aproveitar esse momento para te contar uma coisa que você não sabe e pouca gente sabe sobre o Plautinho, nosso colega aqui. Que isso mostra por que a gente tem esse entusiasmo todo com educação à distância. Porque as pessoas que chegam e entendem a nossa maneira de trabalhar, normalmente elas compram a ideia e entram no grupo. Logo que o colega Plauto entrou na universidade, sabendo toda a capacidade que ele tem de redação, com a experiência que ele teve no colégio e tudo mais, nós fizemos um convite para ele para resolver um problema grande que a gente tinha na época na engenharia EAD, que era a padronização dos roteiros de prática, para que a gente pudesse garantir que as práticas pensadas aqui na sede acontecessem lá nos polos. E esse trabalho foi 100% comandado pelo Plauto junto com os nossos docentes. E ele não era da EAD. Ou seja, a pessoa quando ela vem predisposta a conhecer o novo, ela traz uma contribuição que a EAD não tinha e leva a ideia de que a EAD funciona. E em paralelo a isso, eu preciso te contar uma coisa, parece que é novidade essa formação de coisas novas, mas eu preciso te contar um ocorrido, que eu guardei isso na época de uma forma muito forte, lá do nosso tempo de associação comercial, um dia conversando com um saudoso colega, que eu tenho certeza que esteve muito com vocês aqui no IATM, o Asclepios, ele falou para mim um dia o seguinte... Uma das salas que nós lembramos aqui tem o nome dele. O nome do Asclepios. O Asclepios virou para mim e falou: Fernando, o ensino de engenharia precisa se atentar, isso há 20 e tantos anos atrás, que o engenheiro ele é cada vez mais um gestor. Muito mais um gestor, um planejador, do que efetivamente um técnico. E naquela época eu pensei muito sobre isso que ele falou. E você começa a falar necessidade de uso de modelagem BIM, necessidade de formação em projetos, em gestão de projetos. Isso está cada vez mais importante. Eu acho que não entender de legislação está fora. Com certeza, com certeza. E nós já estamos trabalhando isso nos nossos currículos. E você pode saber que a chegada de inteligência artificial deve culminar com, em pouco tempo, a gente conseguir ofertar um ensino personalizado. Você trabalhar aquilo que é necessário para a formação geral de qualquer engenheiro e possibilitar ao aluno também a formação de trilhas, que enriqueça. Ah, mas isso já existe? Existe, mas não na intensidade. Não customizado como deve ser, cada um, exatamente, individualidade respeitada. Exatamente, como poderá ser à medida que nós formos incorporando o domínio de cada vez mais as novas tecnologias. Você sabe que eu introduzi o Paulo e a Alzira na conversa para também de público dizer que eu estou perto de amigos, né? Pessoas que eu gosto muito. O Paulo é um parceiro que eu conheci na antiga Fosfert, o Mosaic, a gente trabalhou junto. De lá para cá, nós nunca mais deixamos de trabalhar junto e nunca mais deixamos de comungar dessa situação da importância de batalhar para o coletivo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, levando o Instituto, cumprindo o seu papel social, o seu papel de entidade classista, de abrir para todas as oportunidades, que nós estamos mostrando ao mundo o que a nossa Uberaba tem. Eu sou um cara que não acredita em crescimento e desenvolvimento sem engenharia, não há. Eu brinco que a primeira obra de engenharia que salvou o mundo foi a Arca de Noé. Uma obra de engenharia, foi feita por um barco que passou por todas as tormentas, assim como o homem buscou na pedra a sua primeira moradia. Moradia é um negócio tão importante que até hoje nós estamos lutando por moradia digna e condição para todo mundo. E falando da importância da engenharia, a gente comenta assim, a gente fala muito da área de saúde. Eu sou não sou crítico, acho que todo mundo tem que ganhar o que merece, mas a saúde do Brasil ela é muito
otimizado em contaminação. Isso quem me falou disso foi o Dr. Adib Japem, ao fazer a cirurgia do meu pai, e, por ter sido amigo do meu drogado, ele operou em São Paulo. E a gente, pô, o Adib, mano, não, obrigado. Ele falou, não, obrigado, ele sabia que nós éramos em casa engenheiros. Não, obrigado a vocês, o prédio, tudo aquilo que eu vou usar para operar seu pai é obra das engenharias. Então, essa valorização que nós estamos buscando, né, por isso que o Instituto quer fazer essa interação, nós só vamos melhorar profissionalmente, nós vamos buscar essa valorização que nós estivermos juntos, levando uma boa técnica, levando essa conscientização, mostrando ao profissional de engenharia a importância. Você falou uma coisa que eu acho fundamental, a gente não ensina ninguém a sentar tijolo, porque é uma técnica de tão exaustivamente praticada. Todo mundo, até o Mike que está gravando aqui, que não é do ramo, se precisar, ela senta 3 tijolos, intercrava diferente, não tem erro, né? Então a gente tem que efetivamente fazer todo esse processo. Eu queria, a gente caminha, infelizmente, para o final, dizer que da alegria do Instituto estar te recebendo aqui, dessa parceria, e deixar assim, em aberto, que você possa falar, porque também não é só engenharia que tem, né? Nós estamos falando para o mundo e nem todo mundo que está nos vendo, ouvindo e ouvindo é engenheiro. As outros polos, onde a universidade está, e também o que o Karim não perguntou para o Fernando, que o Fernando gostaria de falar para o nosso público. Bom, primeiramente... Não vai contar a história da bufada não, do Corinthians, por favor. Tudo bem, mas como engenheiro, sou muito conciso. E o que eu quero mesmo é agradecer por essa oportunidade, Karim. Nós podemos rapidamente aqui falar, realmente a Uniub tem muito além apenas das áreas das engenharias. Hoje nós temos cursos em todas as áreas, inclusive na EAD. Iniciamos no ano passado na área da saúde, um desafio parecido com o que foi da engenharia lá atrás. Estamos desenvolvendo cursos com muita qualidade, muito bem pensados para serem trabalhados à distância. Esses, por sua vez, têm práticas que o aluno precisa de habilidades técnicas, aí nesse caso essas práticas são presenciais, e de forma que hoje nós temos uma opção muito grande para quem queira estudar à distância, em torno de 80 cursos de graduação e mais de 100 cursos de pós-graduação, e vários cursos livres também chegando por aí. Mas o que eu quero deixar é o meu agradecimento e um convite para você, colega engenheiro. Você venha conosco nessa luta por uma educação de mais qualidade. E educação de mais qualidade, ela não é por modalidade. Nós precisamos de um presencial bom, de um EAD forte e bom, de boa qualidade, de híbridos de boa qualidade. Nós, engenheiros, sabemos muito bem na nossa formação lógica que aquilo que nós não conhecemos não significa que não existe. Que aquilo que nós não conhecemos não significa que não funciona. Na nossa característica de engenheiros, nós temos aquela busca por conhecer o novo, por nos colocarmos sempre up to date, né? Sempre à frente do nosso tempo, conhecendo novas técnicas, mas com base sólida naqueles conceitos que nos formaram. Venha conosco nessa luta por uma melhor educação do nosso país. Muito obrigado, Karim. Obrigado, Fernando. Obrigado pela parceria. Vamos otimizar mais os nossos processos, porque realmente acho que o mercado está apto por boa formação e por boa informação. Obrigado e agradeço a universidade por permitir de roubar um pouquinho para estar aqui conosco. Alegria toda nossa. Grande abraço a todos. Obrigado.